Bom dia, meninos, tudo bem? Essa aula de hoje, ela quase que fecha o nosso ciclo em CMU3, né? É uma aula extensa, tem mais ou menos 99 slides. Mas tem muita imagem, então não é tão extensa em conteúdo, mas sim também em imagens. É uma aula que conversa com saúde do adulto, quando eu também trabalho o sistema tegumentar. Só que o foco de hoje é curativo, né, em CMU3. E de saúde do adulto é o grande objetivo de discutir o sistema tegumentar, né, e as alterações possíveis. Então, é uma aula que ela vem somando aí de uma maneira bem produtiva aos dois componentes, tanto quando a gente discute físio e fisiopatologia do sistema, quanto a gente discute a questão das lesões de pele que indicam para curativo, ok? Então, se por acaso vocês ouvirem de fundo algum carro passando e vendendo, né, alguma coisa, não desculpem, não tem como eu abafar esse som, mas como hoje é sábado, a gente tem muito comércio de rua aqui, então pode ser que no fundo vocês ouçam isso e eu não consigo editar esse som de fundo, tá bom? Então já peço desculpa antecipadamente, porque isso vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema tegumentar, é importante a gente lembrar a estrutura da pele, né? Então, quando a gente fala de pele, a gente pensa numa estrutura que é dividida por 3 camadas, ou em 3 camadas, onde a gente tem a epiderme como a parte mais superficial, né? Onde a gente tem uma camada germinativa, a derme, onde se concentram as fibras de colágeno, de elastina, as glândulas sebáceas e os capilares sanguíneos, que permitem toda a irrigação desta pele, e a epiderme, como a camada mais inferior, onde ficam as glândulas sudoríparas e grande parte também de vasos sanguíneos. Então, percebam que a grande concentração de vasos sanguíneos é localizada na parte mais interna e mais inferior dessas camadas da pele. Então, lesões superficiais têm pouco sangramento. Por quê? Porque eu pego poucos capilares. Entendam que eu só tenho sangramento em lesão de capilar. Se eu não tenho grande concentração de capilar naquela estrutura, eu não tenho muito sangramento. Então, quanto maior ou mais profunda a lesão, mais vasos sanguíneos rompidos e, consequentemente, mais sangue eu vou ter nessa lesão, né? Entendam que a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, entendendo a pele como um órgão, porque ele é um tecido que reveste todas essas estruturas. Então, nós temos que lembrar as grandes funções dessa pele, né? Que é a função de manter temperatura e de fazer a proteção de todo o nosso organismo. Uma vez essa pele rompida, ela é um meio de contaminação e infecção do meio externo para o interno, porque eu rompo uma barreira de proteção que eu tenho desse equilíbrio. Então, entendam a importância da gente ter essa pele íntegra e preservada, ok? Então, vamos discutir um pouquinho sobre a lesão, né? O que é uma lesão? É qualquer descontinuidade que eu tenho na integridade ou de estrutura ou de função dessa pele. Então, a partir do momento que eu tenho essa descontinuidade ou essa continuidade rompida, eu tenho uma ferida. E todo o processo de cicatrização é justamente o processo de cicatrização dessa pele, né? É o processo de reparação de todo o evento para restaurar essa pele, ok? Então, meninos, ferida, descontinuidade, cicatrização, processo de restauração da pele. E aí a gente tem vários estágios de cicatrização, como a gente tem vários tipos de ferida também, ok? Então, sempre essa ferida ela vai ter uma causa, né, dessa doença, desse problema todo. E como toda lesão, a gente tem uma causa e essa causa ela pode ser externa ou interna. Desculpem o barulho de fundo, pessoal, tá bom? Desculpem, é difícil manter o silêncio absoluto às vezes. Desculpem, acho que não vai acontecer mais. Então, quando a gente tem fatores externos e internos, a gente
Quando esses fatores são bem estabelecidos, a gente consegue intervir para ter ações de prevenção e proteção, ok? Então, vamos ver alguns fatores internos. O estado geral do paciente, né? Se ele está em um bom estado geral ou no regular estado geral. Quando a gente tem deficiência nutricional, é um paciente que está extremamente obeso ou extremamente emagrecido. Idade, a gente sabe que o idoso ele tem uma suscetibilidade maior, né, a lesões de pele. O uso de medicamentos, então, existem medicamentos que nos deixam mais susceptíveis a algum tipo de alteração da integridade da pele. O edema, qual seja o motivo desse edema, ele deixa essa pele mais suscetível. E o inadequado suprimento sanguíneo, que pode se dar ou por uma insuficiência cardiovascular, ou por uma insuficiência causada pelo diabetes, ou por algum outro tipo de alteração que englobe essas questões, ok? Quando a gente fala de fatores internos também, a gente pensa na questão do peso, na questão do paciente estar imóvel, né, sem se movimentar o tempo todo, a questão do aspecto nutricional e as incontinências, né? O fato do paciente não conseguir controlar o esfíncter é um fator interno que expõe ele a fatores externos, como a umidade em fralda, né? Por exemplo, quando a gente pensa em fator externo, a gente pensa em fatores que provoquem cisalhamento, fricção, maceração ou pressão, que são fatores mecânicos, certo? Então, fatores externos que podem levar a algum tipo de lesão de pele é cisalhamento, fricção, maceração e pressão. E esses fatores nós vamos ver individualmente cada um. Então, quando nós falamos de cisalhamento, nós falamos da compressão que uma única posição pode causar, né? Então, essa compressão, ela reduz fluxo sanguíneo nesta região, diminuindo assim o aporte de sangue, principalmente em regiões que nós temos maior concentração óssea, permitindo assim que esse cisalhamento reduza o fluxo sanguíneo, e se esse cisalhamento for por um tempo prolongado, pode levar a uma lesão de pele, ok? Porque entendam que o cisalhamento, como produz já a redução de oxigênio, já está lesando essa pele, mas pode ser uma lesão reversível se nós permitirmos que essa região que ficou com baixo aporte de oxigênio se restabeleça quando eu mudo de posição, certo? A fricção é quando eu raspo a pele em alguma superfície, né? Pode ser fricção por queimadura, pode ser fricção, eu levei um tombo e fiz uma fricção no asfalto. Eu posso fazer uma fricção por muito tempo permanecendo numa mesma posição, né? Ou muito tempo acamado e eu vou me mexer na cama. Esse movimento na cama pode promover essa retirada, né? Ou essa perda de pele superficial, que é a nossa primeira camada de pele, ok? Quando nós pensamos na maceração, nós pensamos na perda real desta pele. Então, ela foi macerada. Essa pele macerada, ela pode se dar por uso de fralda, onde o nosso paciente fica extremamente úmido, porque a fralda é trocada com um período de tempo muito extenso, então a pele macera. Dermatite de fralda, então é muito comum acontecer essa maceração. Paciente que fica muito úmido, né, pela falta de troca de roupa também, quando eu urina na roupa inteira. Ou pacientes que tenham muita dificuldade de se enxugar em regiões que ficam úmidas, geralmente embaixo da axila, no pescoço, na virilha, né? Então, isso é maceração. E a gente tem a pressão, né? Que é propriamente dito aquela pressão que eu executo em regiões onde eu tenho proeminências ósseas em maior demanda, né? Calcâneo, escápula, região coxígea. Então, essas regiões, elas proporcionam ou elas possibilitam uma lesão, porque a pressão é acentuada e diminui o fluxo de oxigênio,
ok? Então, essas são as possibilidades de fatores externos que podem causar uma lesão. Quando a gente pensa em feridas, a gente pensa em qualquer lesão de tecido epitelial, mucosa ou órgão que vai prejudicar a função daquele tecido, epitélio ou mucosa, ok? Então, nós temos aqui as causas dessas feridas. Então, nós temos as causas intrínsecas quanto à causa. Ela pode ser interna, né, uma doença pré-existente, como diabetes ou câncer, ou extrínseca, como um acidente ou uma intervenção cirúrgica. Nós também temos quanto à origem, causa, origem. Origem ela pode ser crônica, onde é um processo inflamatório e aí a sua recuperação ela é muito extensa, né? Ou aguda, onde nós temos um processo de cicatrização rápida, ok? Quanto à contaminação, se é uma lesão limpa ou é uma lesão contaminada, onde eu estou fora do contexto de asepsia, ou quando ela é infectada, quando eu tenho presença de infecção, ok? Então, quando é uma contaminação limpa, gente, elas são realizadas sob condições assépticas, né? Ela é uma lesão limpa. Contaminada é quando eu tenho uma região fora do contexto de asepsia, ou seja, não consigo realizar, não consigo contextualizar essa lesão asséptica. Ou infectada, quando eu tenho presença de infecção e logo eu vou ter algum tipo de exudato compatível com a infecção que esse paciente apresenta, ok? Quanto aos tecidos envolvidos, né? Isso inclui as lesões por pressão. Então, eu posso ter superficial, quando o comprometimento é apenas da pele, ou eu posso ter mais profunda, quando eu tenho um comprometimento tanto do tecido subcutâneo, quanto de tecido muscular e até alterações de órgãos, podendo até comprometer articulações e nervos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai enfatizar, pensando na parte prática, né, é a avaliação dessa lesão. Então, como que essa lesão se apresenta para mim? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, né, o local da lesão. Onde está essa lesão? Segundo, quem é o meu paciente? É um paciente que apresenta algum tipo de fator intrínseco, como a gente já viu? Né? É um paciente obeso, é um paciente desnutrido, é um paciente idoso, um paciente acamado, um paciente... Que tipo de paciente é esse? Né? E externo, ou o modo de vida, ou a casa, ou a situação hospitalar que ele se encontra. Ele está internado há 30 dias, por exemplo, né? Com quadro de infecção hospitalar. Então, eu preciso traçar a avaliação desse paciente e também da ferida, tá? A ferida, a primeira questão é o local que ela se encontra. E depois, né, para a gente poder identificar o local, tem essa regrinha que ela é bem bacana, que ela orienta a localização anatômica, né? Então, eu preciso identificar se essa lesão ela está do lado direito ou esquerdo, se está na região proximal ou está na região distal, né? Se é medial ou se é lateral, se está na região anterior ou posterior, e se a gente pensar em pés e mãos, se está na região plantar ou dorsal, ok? Depois, eu preciso identificar a dimensão dessa ferida em relação ao comprimento e à largura. Para fazer isso, a gente costuma muito usar medidores, como se fosse reguinha de papel mesmo, que a gente aproxima da lesão e faz a medição, tá? Então, sempre a gente vai medir o eixo mais longo da ferida e não o menor. Então, por mais que eu tenha várias dimensões aqui, ó, né, pensando aqui ou pensando aqui, eu vou sempre medir o maior, porque é o maior que eu fecho primeiro e não o menor, certo? E depois a gente vai ver a largura, também sempre a maior e não o menor. Concordam comigo que aqui é menor? Eu não vou fazer essa medição, eu sempre vou medir a maior largura e o maior comprimento. Por quê? Porque eles vão demorar mais para fechar, ok? E porque eu sempre fecho do meio interno para o meio externo. E, meninos, tem uma outra questão. Sempre essa medição é em centímetros, certo? E anotar sempre a posição que o paciente estava na hora que eu faço a medição. Sempre usem a mesma posição, porque dependendo da ferida que vocês vão avaliar,
o decúbito do paciente altera nessa avaliação. Exemplo, uma lesão sacral, se meu paciente tiver em decúbito dorsal, de bruço, por exemplo, ele vai ter um dimensionamento. Se ele tiver de decúbito lateral, ele vai ter outro dimensionamento, né? Então, sempre estabeleçam a posição que o paciente está e sempre avaliem na mesma posição. Por que sempre? Porque ao longo dos dias que eu vou realizando o curativo, eu vou avaliando a evolução desse meu paciente, ok? Então, é mais ou menos isso, ó. Eu tenho um paciente, né? Então, qual é a localização? Pé direito e uma lesão em região plantar, certo? Do pé direito, né? A linha branca referencia pra gente o comprimento e a linha verde a largura. Então, percebam que eu tenho outras dimensões, mas eu vou avaliar sempre da região maior, tanto de comprimento quanto de largura. Ok? Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, então. Quando a gente fala de dimensão dessa ferida, né? A dimensão, a gente se reporta a profundidade, né? Existem feridas que são mais superficiais e feridas que são mais profundas. E aí a nossa atenção é em relação à medição dessa profundidade. Entendam que lesões profundas demoram mais para cicatrizar, ok? Então, como que a gente faz isso? A gente introduz um cotonete ou, dependendo do tipo de lesão, um suave estéreo, que é muito semelhante a um cotonete, né? Cotonete não, hastes flexíveis, né? Cotonete é a marca. Nós introduzimos na região mais profunda, certo? Retiramos e aí equiparamos o suave que nós introduzimos na lesão com o comprimento de uma régua e aí a gente mede os centímetros dessa lesão, certo? Os centímetros em profundidade. É importantíssimo a gente atentar para isso, ok, meninos? Importantíssimo, a gente não pode deixar de atentar para a importância de uma análise da profundidade dessa lesão, porque quanto mais profunda, mais demorado é para cicatrizar, ok? Existem lesões que elas apresentam escavações e túneis. Uma vez que que o paciente apresenta uma lesão escavada ou em túnel, é necessário que a gente também avalie isso, certo? Se nós não conseguirmos pôr suave, né, porque é difícil introduzir um suave aqui, a gente faz com a própria mão, certo? Então, a gente introduz parte da nossa mão ou parte do dedo, principalmente do indicador, tira e coloca uma régua para verificar o diâmetro que a gente tem. É importantíssimo, desculpem, uma lesão em túnel, que a gente preencha esses túneis com algum tipo de produto ou com gaze. Porque se eu deixo ela sem nenhum tipo de preenchimento, eu dificulto o processo de epitelização dessa lesão, ok? Então, olha, quando eu consigo colocar o suave, perfeito. Quando não, eu faço com a minha própria mão, ok? Porque existem lesões que a gente não consegue fazer essa introdução, certo? Então, olha, nós já discutimos, então, o diâmetro em comprimento e em largura, nós discutimos a profundidade e agora a gente vai fazer a análise de margem dessa lesão, ok? Quando a gente faz análise de margem, a gente precisa observar se é uma lesão que tem uma margem hiperpigmentada. Percebam que aqui, por que está hiper? Porque está mais escuro do que a pele do nosso paciente. Se a borda está macerada, ó, parece que está cozida, não parece? Está muito diferente da pele original dele. Ó, totalmente diferente a cor. É uma pele cozida. Isso pode acontecer por cobertura inadequada, curativo inadequado. Ou pode estar em forma calosa, duro aqui em volta, tá? Todas essas alterações,
elas são causadas por falta de manejo adequado com a lesão, ok? É importantíssimo a gente também avaliar o risco de infecção dessa lesão. Então, nós vamos analisar, vamos começar daqui em sentido horário. Se nós temos nessa lesão tecido morto, que a gente vai chamar a partir de agora de tecido necrótico, vamos analisar como está a perfusão do local, ou seja, aquela área que está envolto da ferida, está bem oxigenada? Eu tenho pontos de cianose? Não, eu tenho pontos de coloração normal. Vamos analisar se tem procedimento cirúrgico nessa lesão, né? Porque pode ser um pós-operatório. Temos que identificar a presença de micro-organismo e para isso é necessário a gente analisar o exudato. Exudato é a secreção que eu tenho nessa lesão, que a partir de agora a gente vai chamar de exudato. E vou avaliar também a presença, a característica desse exudato. Se eu quiser saber com precisão que tipo de micro-organismo eu tenho, o que eu preciso fazer? Eu preciso colher o suave, ok? Pego o suave, faço uma coleta desse exudato e mando para o laboratório para que faça-se uma análise do tipo de micro-organismo que está crescendo nessa lesão, ok? O tipo de ferida é fundamental, né? Então, eu tenho que saber se é uma ferida operatória. Então, lembrem de todos aqueles dados de ferida que a gente viu lá atrás, né? Eu preciso saber a origem, preciso saber se ela está infectada ou não, preciso saber se ela é contaminada, se ela é limpa, se ela é infectada, preciso saber qual foi a origem, preciso saber os diâmetros, certo? Se tem intervenção cirúrgica associada ou não, né? Como que está a situação de saúde desse paciente, que também a gente já discutiu, se é um paciente que tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, é uma lesão que tem maior tempo de cicatrização, certo? E como que esse paciente se comporta com o meio geral, né, em relação ao meio ambiente da ferida. Então, essa ferida ela fica exposta, ela fica coberta, como que está sendo o cuidado que se tem com essa lesão. Ok? Então, nós precisamos pensar no paciente como um todo e não somente na ferida. Um paciente bem nutrido, bem hidratado e tendo a sua comorbidade tratada, ele tem chances de ter uma lesão cicatrizada. Caso contrário, meninos, é muito difícil a gente conseguir promover cicatrização em um paciente que não está clinicamente estável. Então, se é um paciente diabético, eu preciso compensar a diabetes. Se é um paciente hipertenso, eu preciso compensar a hipertensão. Não tem como fazer esse tipo de tratamento sem compensar comorbidades, ok? Então, eu preciso evitar e controlar a infecção, eu preciso otimizar, pensando na lesão, exudato e tecido necrosado, eu preciso evitar contratura prematura dessa ferida, que é quando fecha-se as bordas e ficam-se os túneis, certo? Eu preciso incentivar a granulação dessa lesão para poder promover a repitelização. Com tudo isso, eu não posso deixar de pensar, é a base, gente, dessa pirâmide, condições sistêmicas, né? E o tempo todo de acompanhamento desse paciente, eu penso na nutrição e de perfusão. Porque se eu não tiver sangue chegando nessa ferida, eu não tenho cicatrização, porque eu não tenho oxigênio. Ok? Podemos continuar? Muito bem. Fases da cicatrização. Então, antes que uma ferida epitelize e cicatrize, ela inflama, depois a gente tem proliferação e, por último, a gente tem reparação. Então, vamos discutir um pouquinho de cada uma. Na fase inflamatória, é importante que a gente esteja preparando essa lesão para cicatrização. Então, nós precisamos remover todo o resíduo celular que tiver lá e ter sido desvitalizado, para que nós possamos permitir com que esta pele inicie o seu processo de reação natural, que é uma reação de cicatrização. Mas é inevitável que antes do processo de cicatrização ela inflame, porque isso é um processo natural da nossa pele. Toda vez que o nosso corpo se sente ameaçado por algum agente agressor, mecanismo de defesa
reagir com estimulação do sistema imunitário, certo? Então, as reações vasculares são inevitáveis porque é por esse caminho que os nossos anticorpos todos chegam até a lesão. Então, dependendo do tamanho da nossa lesão, essa fase dura mais ou menos 5 dias, onde nós temos a liberação de substâncias vasoconstritoras. Essa liberação toda permite a agregação de plaquetárias, certo? Essa agregação plaquetária, ela desenvolve na sequência a cascata de coagulação, porque essa lesão precisa parar de sangrar. Automaticamente nós temos a caminhada dos neutrófilos para essa região e aí a chegada então dos macrófagos. E aí a chegada dos macrófagos vai permitir com que eu tenha uma limpeza dessa região, dessa ferida, porque os macrófagos eles acabam fagocitando os agentes agressores, certo? Então, todo esse processo acontece por meio dos vasos sanguíneos e linfáticos, acontece a vasoconstrição na sequência, né? As plaquetas se agregam e fazem um tampão, promovendo aí o estancamento do sangramento e a hemostasia, ok? Então, nós temos aí outro fluxograma falando da marginalização neutrófilica, a ação dos mediadores bioquímicos, como histamina e prostaglandina, a vasodilatação para permitir todo o processo de cascata inflamatória e depois os tampões de fibrina e o movimento da coagulação, ok? Então, essa é uma imagem de uma lesão em fase de processo inflamatório, ok? Então, entendam que essa é a característica da lesão. Então, ó, vejam que interessante. Ela fica com toda a sua área adjacente, a área de entorno, fica com uma área hiperemiada, né? E provavelmente aqui esteja quente, se você colocar a mão nessa perna, tem temperatura, porque isso faz parte do processo inflamatório, certo? Muito bem. Depois dessa fase, nós temos a fase proliferativa, que é a fase em que começa o crescimento celular, que dura mais ou menos uns 20 dias, tá bom? Então, nesta fase, nós temos a contração da lesão, começam-se a criação e o nascimento de novos vasos, ângio é vaso, gênese é origem. Novos vasos são formados para vascularização desse novo tecido que está se formando. Na sequência, a produção de fibrina. Na sequência, a produção de colágeno, células migram para essa região para começar um processo de epitelização, ok? Então, essa é a imagem que a gente tem da fase proliferativa. Observe que eu não tenho mais uma área adjacente hiperemiada, né? E eu já tenho aqui, ó, muito tecido vermelho. Tecido vermelho a gente considera um tecido epitelizado, né? Observem que a borda amarela que eu tinha naquela foto anterior eu não tenho mais. Borda amarela significa fibrina. Eu preciso tirar essa fibrina para que o tecido epitelizado comece a crescer e desenvolva a fase proliferativa, tá? Olha que interessante esse paciente aqui, né? Eu tenho um paciente aqui com uma lesão extremamente contaminada, com muito tecido desvitalizado, né? E edema de perna, né? Depois de umas semanas, uma perna com tamanho menor e muito tecido epitelizado, né? Entendam que uma lesão circular como essa, que pega todo o círculo da região, do diâmetro da perna, é muito difícil cicatrizar sem esqueci o termo, meninos. Sem enxerto, né? Eu preciso enxertar a pele nesse paciente. Aí pode ser um autoenxerto, né? Onde vai acontecer, eu retiro de uma região da pele da região do paciente, de coxa, né? Ou de dorso de costas, e enxerto nessa região aqui, ou enxerto de doador, o que é mais difícil porque o nosso banco de pele nem sempre tem quantidade de pele para esse tipo de terapia, né? Existem aí pesquisas importantes acontecendo sobre a pele da tilápia, como um tipo de
enxerto possível, mas não é para esse tipo de lesão, tem indicações específicas. Acho que é até bacana a gente se permitir dar uma olhada nisso para aprendizado mesmo, para ver o que a literatura tem produzido recentemente, tá bom? A terceira fase é a fase de reparação, que aí vai durar de 3 semanas, dependendo do tamanho da lesão, até anos. E esses 2 anos podem ser muito maiores, ok? Nesse momento exige a recuperação da força têncil dessa pele, as pontes de colágeno se formam para o processo de cicatrização acontecer propriamente dito, tá bom? Então, meninos, é nessa fase onde a gente tem o processo de reparação total dessa pele, tá? Então, acontece aqui com 23 semanas mais ou menos de reparação, 20% da força original, depois de um mês, 40%, e após 8 semanas do processo de cicatrização, nós vamos ter 70% da força original, ok? Então, ó, que interessante. Aquela lesão de malelo que a gente estava vendo, né? Processo de reparação. Observem que nós jamais teremos a mesma característica de pele da original depois de um processo de cicatrização. Por quê, gente? Porque a gente perdeu elementos dessa pele que a gente não consegue recuperar mais. E por que a gente perdeu? Porque a lesão foi extensa a ponto de permitir essa alteração toda. Certo? Então, a gente não consegue recuperar mais 100% das propriedades desse tegumento, dessa pele, ok? Então, durante todo esse processo de cicatrização, é importantíssimo a gente atentar para os sinais flogísticos, porque muitas vezes são esses sinais que nos direcionam o processo de inflamação, certo? Então, ó, quando a gente fala de rubor, por que a região inflamatória fica ruborizada? Porque acontece uma liberação de histamina e automaticamente uma vasodilatação. Por que tem calor? Justamente por conta dessa vasodilatação, aumentou o aporte sanguíneo, certo? Então, eu vou ter calor nessa região, aumenta a temperatura. Por que eu tenho edema? Porque eu tenho um aumento da permeabilidade capilar e um acúmulo de proteínas e as enzimas atravessam a parede celular, promovendo aí o extravasamento de líquido para o interstício, certo? E dor, porque eu tenho um acúmulo de leucócitos, ok? Então, como que a gente faz a avaliação desta pele? Eu vou verificar a coloração, a hidratação, a temperatura e como está a umidade dessa pele. Eu vou avaliar textura, elasticidade, integridade, né? E sensibilidade à dor e temperatura e tato, ok? Então, ó, olhem só o turgor dessa pele, né? Que imagem essa pele representa para vocês? De pele desidratada, né? Tem essas lesões, essas alterações de textura, essas... como que nós podemos chamar isso aqui? Não seriam rugas, mas seria a flacidez? Também não. Seria uma aparência de pele com pregas, certo? Essas pregas, para nós, passam uma impressão de pele desidratada, né? Olhem, observa essa lesão, é uma lesão vegetativa que a gente chama, né? Provavelmente um tumor de pele, né? Próximo da região do nariz, ó, muito próximo ao olho, meninos. E sempre que esse paciente chega para a gente, nós precisamos identificar todas as características dessa lesão, ok? E aí, então, a gente para a aula aqui e continua na próxima semana discutindo um pouquinho sobre avaliação da lesão, também como maneiras de fazer o curativo, ok? Então, nós vamos, a partir da próxima aula, discutir como que funciona o processo de avaliação da lesão e como que nós podemos promover, então, além da avaliação, a intervenção nesse curativo. Acho mais prudente a gente, dividindo as aulas, para não ficar tão cansativo, vocês utilizarem o tempo da aula para reforçar conhecimento e atentar mais para essa questão de fisiologia, anatomia e das características de lesão de pele, ok?
Então, até semana que vem. Obrigado, pessoal!